Voltamos, continuando de onde paramos. Estávamos falando da relação entre Engels e Marx. Quando os dois acabam ali se convencendo de que se unir seria melhor do que continuarem a se criticar, os debates eles se tornam incessantes, né? Marx vai frequentar a casa de Engels e vice-versa. E dentre os assuntos, eles vão acabar promovendo o pensamento de como o trabalho ele tem influência sobre a vida desse homem. E aí o Marx ele vai ter percepções sobre como o trabalho ele funciona desde o primórdio da humanidade, né? E ele vai pegar um seguinte ponto. Por exemplo, os animais. Os animais em sua totalidade. Todos os animais, eles têm características próprias que propiciam a eles facilidade em conseguir o que é necessário para a sua sobrevivência. Eles têm garras, eles têm um couro mais resistente, eles têm presas, eles têm agilidade. Enquanto nós, seres humanos, nós só sobrevivemos justamente por conta do que a sua tia na escola falou para você quando você era pequenininho. Nós somos animais racionais, né? Não são minhas garras ou as minhas presas que me fazem chegar em casa e comer um bife, né? Pelo contrário, é a minha força de trabalho. São as ferramentas que eu uso para poder elaborar algo e, em consequência, ter os meios necessários para me autopromover, me sobreviver, aliás, né? O Karl Marx e o Engels, eles vão acabar seguindo por essa vertente aí de críticas, né, a pensamentos que eles consideram ou superficiais ou então que não abrangem da forma como deveria ser analisado os problemas da sociedade. Dentro desse parâmetro, o Karl Marx ele vai mas assim, enfatizar o seguinte pensamento. Se eu penso algo, eu estou criando uma tese, certo? É uma tese, é um pensamento. Você pode discordar da minha tese e, inclusive, a discordância ela é, inclusive, muito bem vista, muito bem avaliada, já que uma vez que há uma discordância, eu preciso mudar ou melhorar a minha tese. Essa discordância, essa crítica, ela vai ser chamada de antítese, né? E uma vez que as duas elas funcionam uma ao lado do outro, aí você tem a síntese. O que o Karl Marx ele queria? Ele queria pegar a sua tese, ele queria usar antíteses, pensamentos já existentes, e formar uma síntese, um pensamento ideológico perfeito que levaria a sociedade a pensar, poxa, esse é o formato de sociedade ideal, tá? Ideologia inclusive, não é muito bem o que muitos pensam, né? A ideologia, ela nunca pode ser algo imposto a você. Não pode, tá? Se eu virar aqui agora e falar para você, você precisa ser cruzeirense. Por que eu preciso ser cruzeirense, professor Rodrigo? Porque o Cruzeiro é o melhor time do Brasil, porque venceu não sei o que lá. Eu tô te influenciando a ser uma coisa que talvez você não queira. E aí, talvez, pela influência, né, pela representatividade da pessoa que está te influenciando, você acaba seguindo por esse caminho. A ideologia não. A ideologia é algo que vem da sua própria concepção. Então, não, eu não vou ser cruzeirense. Eu quero ser colorado. Eu quero ser colorado porque eu me identifico com esse time. É um exemplo, né? Só para vocês entenderem como é a ideologia. Sendo assim, a ideologia socialista, comunista, aliás, né? E a ideologia capitalista, se tidas enquanto ideologias, elas não podem ser impostas. Tem que ser algo que você compreenda como sendo benéfico para você, para a sua sociedade, e uma vez que você compreende isso, ela é a sua ideologia. A gente pode até levar pela religião, mas
não é necessário. Vamos seguir então. Bem, o Karl Marx ele vai criticar um pensamento chamado socialismo utópico. O que seria esse socialismo utópico? Seria essa sociedade onde tudo que existe nela vem do meio comum, vem do trabalho social, um trabalho igual, né, benéfico a todos, certo? E que não haveria interesses, vamos dizer, privados, interesses financeiros. O socialismo utópico, ele tem esse nome porque, em suma, ele seria perfeito demais para poder existir. E por isso seus próprios criadores avaliam ele como sendo uma utopia. O Karl Marx ele vai mudar essa questão ao enfatizar o socialismo científico. Mas essa não é a única vertente que ele vai criticar. Ele criticava o idealismo do Hegel, o liberalismo econômico de homens como Adam Smith, por exemplo, e chegou a falar, inclusive, leiam comigo, por favor. Eis, em poucas palavras, o resultado geral a que cheguei e que, uma vez alcançado, serviu-me como fio condutor para meus estudos. Na produção social da sua existência, os seres humanos estabelecem relações determinadas, necessárias, independentemente de sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um certo grau de evolução das suas forças produtivas materiais. O conjunto de tais relações forma a estrutura econômica da sociedade. O fundamento real sobre o qual se levanta um edifício jurídico e político, ao qual respondem formas determinadas da consciência social. O modo de produção da vida material denomina, em geral, o desenvolvimento da vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina a sua existência, mas, ao contrário, é a sua existência social que determina a sua consciência. Esse é o principal tema do materialismo de Karl Marx, em crítica a esses outros pensamentos de filósofos prévios, né? E principalmente ao socialismo utópico. O Karl Marx ele vai entender que a sua consciência, sim, demonstra um trabalho fundamental para a forma como você reage, né? Porém, quais são as formas que são dadas a você para ter essa consciência? Foi algo imposto? Alguém virou para você e falou assim: olha, você precisa ser engenheiro. Olha, você precisa ser médico. Às vezes você não questiona, e mesmo quando você questiona, mas por que eu preciso ser médico? E aí a pessoa fala, porque o seu pai é. Porque seu primo é. Porque médico é uma profissão maravilhosa. Os meios que essa sociedade te dá, de acordo com Karl Marx, eles não podem determinar a sua consciência, né? Muito pelo contrário, como ele diz aí, né? É a existência social que determina a sua consciência, certo? É a forma como você vê o mundo. E é por isso, pessoal, que inclusive a gente pode fazer um paralelo, né, com a atualidade, com o dia que a gente, com o mundo que a gente vive hoje, né? Quantos profissionais frustrados a gente vê por aí, né? Quantos profissionais promovendo o seu trabalho de uma maneira muito apática, muito aquém do que se deveria, né? É um ponto para a gente usar de exemplo a forma como Karl Marx ele criticava pensamentos prévios, como a gente já falou. O Karl Marx e o Engels, eles vão ter que deixar a França, tá? Karl Marx ele vai ser expulso de lá. Ao ser expulso da França, ele acaba se tornando um apátrida, ou seja, uma pessoa que não tem pátria, né? A Prússia, ela nega, ela cancela a nacionalidade prussiana que o Karl Marx tinha, e isso vai acabar levando ele a ir morar lá na Inglaterra, na Bélgica, aliás. Ele vai morar lá na Bélgica, onde ele vai conseguir casa, um emprego pífio, né? Infelizmente.
Inclusive, não suficiente para sustentar a sua família, que agora já não conta mais com uma filhinha, agora ele já teve mais filhos com sua esposa, né? E isso vai acabar chamando a atenção de algumas outras pessoas que vão ver que Karl Marx ele tinha o que era necessário para ingressar ou pelo menos influenciar o pensamento de uma comunidade intelectual que tinha surgido lá na Inglaterra, a chamada Liga dos Justos. Essa Liga dos Justos ela era mais ou menos o que a gente entende hoje como sindicato, tá? Ela então, junto ao governo, fazia críticas, gerava greves, fazia petições, né? E talvez com os pensamentos de Karl Marx, que promoviam aí a não exploração do trabalhador, melhores formas de trabalho para ele, eles poderiam ser incorporados na Liga dos Justos, fazendo-a ficar melhor, né? Mais, vamos dizer, conivente com a real situação do mundo industrial europeu da época. E é nessa ênfase que vai surgir o socialismo científico, né? O socialismo científico ele vai vir como não uma utopia, mas como algo que de fato pode acontecer. E ele vai quase que antagonizar o socialismo utópico, pessoal, porque o socialismo utópico ele pregava que o homem ele tinha que alcançar esses meios de uma maneira pacífica, de uma maneira através somente da compreensão. E o Karl Marx ele diz que não é bem assim, né? Ele diz que é por uma luta de classes que se alcançará essa igualdade, esse meio comum de coexistência. Luta de classes, inclusive, que sempre foi travada na humanidade, né? É assim, é dessa forma que vai surgir o comunismo. O comunismo, ele surge dentro da mudança da própria Liga dos Justos, tá? O Karl Marx e o Engels, após bastante dificuldade, vão ser aceitos lá na Liga dos Justos e vão se tornar delegados, né? Vão poder falar, vão poder opinar, criticar. E em uma dessas reuniões, eles acabam dizendo isso que eu acabei de falar, né? Sobre a luta de classes, sobre exigir, não simplesmente pedir mais direitos. E, portanto, por que Liga dos Justos? A Liga dos Justos levava um slogan junto consigo. Todos os homens são irmãos. Engels, então, diz às pessoas, né, aos delegados, aqueles que seguiam a Liga dos Justos. Todas as pessoas são irmãs, né? Irmãos, né? Você passa fome? E você? Você passa? O burguês não passa. O empresário forte, rico, não passa. Ele é um homem também, não é? Ele não é um ser humano? Sim, ele é. Ele é o seu irmão, então? A concepção de irmão é o quê? Alguém que talvez vá tirar do próprio prato para dar para o irmão. Alguém que vai ajudar o irmão por um amor fraternal de fato. Karl Marx ele diz que de irmão o burguês não tem nada. Então, vamos mudar o slogan, vamos mudar o nosso grupo. É aí que vai surgir, pela primeira vez no mundo, um partido comunista. Esse partido comunista ele vai se basear, dentre outras coisas, nesta obra que vocês podem ver aí do lado. O Capital. Ela foi escrita lá pelo Karl Marx, né? Ela vai criticar, em suma, como a sociedade vive, a forma como esse dinheiro ele influencia a nossa forma de pensar. E dentro desse pensamento social, o Karl Marx ele vai elaborar um monte de teses, né, um monte de pensamentos, muito concisos, inclusive, né, sobre como a cobiça, vamos assim dizer, ele não usa essas palavras, né, mas como a cobiça do homem pelo bem material, pelo querer ser mais, vai desestruturar, vai acabar causando aí uma ruptura entre o que é sobreviver e o que é viver. O que é viver com
qualidade, né? O Karl Marx ele vai chamar esse tipo de trabalho industrial de trabalho alienado, né? A alienação da humanidade, que a gente vai ver já já, tá? Vamos fazer mais um intervalo, já voltamos.